Bom, tá já avisado que a gravação iniciou. Uhum. Então, vou começar, né? Isso. Boa noite a todos. Eu sou o professor Marcelo. Estou na coordenação do curso de Educação do Campo, né? Desde o ano passado. E muitos de vocês eu já tenho contato aí, né? A gente sempre estou enviando coisas para vocês e solicitando algumas coisas, né? Então, a gente sempre teve esse contato aí, né? E aí eu pedi um espaço para o professor Mário, né, na disciplina de tempo comunidade de vocês, para explicar um pouco sobre a dinâmica do tempo comunidade daqui para frente, né? Então, nesse momento, a universidade está se organizando para já possibilitar atividades presenciais, né? As aulas de campo, por exemplo, já são possíveis, então já pela mudança no bandeiramento, né? Então a gente já está numa situação um pouco mais confortável, por exemplo, que em relação a janeiro do ano desse ano ainda, né? E a gente tinha muitos casos de Covid, né? Internações, e agora nesse momento a gente já está com uma vacinação bem ampliada em alguns municípios, né? Inclusive com vacinação de adolescentes e tudo mais, né? As próprias escolas já estão se organizando para voltar, né, com alguma atividade presencial, e a faculdade, o curso também já está pensando nisso, né? E nessas disciplinas que vocês estão fazendo agora, nós havíamos decidido ofertar, né, o tempo comunidade. Então, vocês estão fazendo essa disciplina agora, recebendo as orientações, né, todo um instrumental para vocês fazerem as entrevistas, né, a coleta de dados na comunidade de vocês. E esse trabalho de ir até a comunidade de pertencimento que vocês estão ligados, né, ele é essencial, porque é a razão de ser do curso, né? Então, a gente sempre diz que o curso, o diferencial do curso de educação do campo é justamente essa aproximação com as comunidades, né, os povos tradicionais e onde os alunos estão inseridos, né? Então, vocês conhecem essas comunidades, né, têm contato e podem nos trazer elementos importantes, né, dados importantes sobre essas realidades, né? E aí, nesse momento, o professor Mário e a professora Raquel estão orientando vocês, né, nessa disciplina de tempo comunidade para prepará-los para chegar lá na comunidade, fazer as aplicações fazer as entrevistas, né, coletar os dados, as informações necessárias, né, para cumprir essa atividade. E aí depois vocês vão fazer um relatório, né? Aí esse relatório vai ser orientado, vocês vão receber as orientações, e aí no tempo comunidade 2, né? Na verdade, na primeira disciplina, né, que é o tempo universidade 2, vocês já vão apresentar esses elementos que vocês fizeram a coleta, né? Então, por isso que é importante a importância do tempo comunidade, de fazer. Então, no curso, nós decidimos que seria interessante, importante, fazer o tempo comunidade neste momento, né? Outubro, novembro e dezembro, né? Seria um tempo aí para vocês fazerem a coleta de dados, fazer as entrevistas e sistematizar o relatório, né? Fazer essa organização desses dados para, quando voltarem em janeiro, fazer ali aquela apresentação, mostrar já dentro da universidade o que foi que vocês conseguiram mapear ali naquele momento, né? Claro, conforme as orientações que o professor está dando, né? E aí nós achamos no colegiado que seria interessante fazer isso neste momento, tá? E pensando nisso, nós solicitamos para a administração superior a liberação de recursos para vocês, né? Uma ajuda, um auxílio, né? Uma ajuda de custo para vocês fazerem esse tempo comunidade. Serão 5 diárias de R$ 45, né?
É um dinheiro que é, assim, não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que é suficiente para, por exemplo, custear algumas coisas que vocês podem ter de gastos em deslocamento, por exemplo. Então, pode ser que vocês precisem utilizar esse dinheiro para uma alimentação, para pagar um combustível, para fazer coisas relacionadas ao tempo comunidade, né? Aí vocês vão receber esse dinheiro, por isso que eu pedi para cadastrarem, né, uma conta corrente, porque o dinheiro é liberado diretamente para vocês. E aí vocês utilizam esse recurso para essa finalidade, né? Para ajudar nesse momento de estarem lá nas comunidades de pertença de vocês. E todo período, né, a gente libera esse recurso para vocês. Então, daqui para frente vai ser, claro, a gente depende dos recursos, né, financeiros disponíveis. Mas isso tudo é pensado para que todo o tempo comunidade vocês recebam uma ajuda de custo para ajudar, né, nesse momento. E aí vocês, né, recebem esse recurso e vão a campo fazer as atividades e tudo mais. E aí, como é que... Tá bom, eu recebi o recurso, né? Então, eu sou aluno, recebi. Como é que eu faço para prestar contas? O que vai ser utilizado para prestar conta do recebimento desse recurso é a realização do tempo comunidade. Então, quem fizer o tempo comunidade, né? Vai ter um professor, por exemplo, que vai lá na sede do município fazer um acompanhamento. E provavelmente isso vai ser feito ali em novembro, né? No mês de novembro, lá pela metade do mês de novembro, nós vamos deslocar professores, né, para a sede do município para fazer esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, tem alunos aqui que são de Uruará, de Anapu, por exemplo. Então, o professor Mário, em determinado momento ali de novembro, ele vai lá para Anapu e vai receber os alunos ali do município para fazer o acompanhamento, né? Talvez não seja possível ir na comunidade de todos vocês, porque é uma questão de recursos, né? A gente não tem recurso suficiente para fazer o deslocamento do professor para cada comunidade, né? Mas aí vocês vão ter esse acompanhamento dos professores, né? Então, por isso que é importante dizer, né? Se vocês vão fazer o tempo comunidade, né? Claro que tem gente que não vai conseguir fazer, né? Esse tempo comunidade por várias questões, né? Questão de saúde, por exemplo, né? E outras situações que podem acontecer. Nesse caso, vocês informam para a gente. Então, olha, não vou conseguir fazer o tempo comunidade por tal e tal motivo. E aí a gente vai pensar numa alternativa. Mas o tempo comunidade é uma atividade obrigatória, né? Então, não tem como você passar pelo curso e não fazer nada, não fazer essas coletas de dados, essas informações, pegar essas informações na comunidade. Então, isso faz parte do curso. Então, se alguém não fizer o tempo comunidade, não vai ter como apresentar, por exemplo, os dados nas próximas disciplinas de TU, né, de tempo universidade. Então, por isso que é importante fazer esse tempo comunidade nesse momento, porque em janeiro vocês já vão ter elementos, né, para discutir dentro da sala de aula o que vocês conseguiram coletar ali de informações, né, com as entrevistas e tudo mais. E aí, um outro ponto também, por exemplo, eu recebi o dinheiro, né, eu sou aluno, eu recebi o dinheiro, mas eu não fiz o tempo comunidade. O que eu faço? Nesse caso, a gente vai ter que fazer um procedimento de devolução desse dinheiro, né? Então, é gerado um boleto, né, que é pago, que a gente chama de GRU, aí você devolve o dinheiro, porque eu não usei, eu não fiz o tempo comunidade, então eu devolvo esse dinheiro, tá? Então, isso também é uma coisa que é preciso ser comunicado para a gente, né? Pode ser comunicado diretamente para mim, né? Pode falar comigo, que aí a gente faz o procedimento. Ele é simples,
e necessário, porque senão vocês podem ficar com alguma pendência, né, futura em algum momento. Aí, uma outra coisa também, que na outra turma o pessoal perguntou, eu preciso, se eu não utilizar todo esse dinheiro, né, nas atividades do tempo comunidade, eu posso guardar, você pode, né? Não tem problema. O importante é que você faça o tempo comunidade, né? E se você vai precisar gastar esse dinheiro para fazer alguma coisa relacionada ou gastar parcialmente, aí fica no critério de vocês. No geral, os alunos eles utilizam muito para, por exemplo, pagar combustível, né? Também pagar material, uma alimentação, e outras despesas, né, que possam ocorrer nesse momento do tempo comunidade, né? Então, por isso que é importante dizer, eu vou fazer o tempo comunidade, eu vou lá na minha comunidade de pertença fazer as entrevistas, fazer a coleta de dados para ter os elementos para prosseguir no curso, né? Até porque em cada tempo comunidade, né, que vocês fazem, vocês vão pegando informações que lá no final do curso servirão, por exemplo, para vocês fazerem o trabalho de conclusão de curso. Que esse trabalho de conclusão de curso está relacionado com esses tempos comunidades. Então, é como se você estivesse sempre observando alguma coisa lá, pegando algum dado e costurando ali um entendimento sobre a realidade, sobre a situação da sua comunidade de pertença, né? Então, por isso que é importante fazer o tempo comunidade, né? Porque se você não fizer, você não vai ter esses elementos para expor, para discutir em sala de aula. Vai ficar uma lacuna, né? Então, por isso que eu decidi fazer essa conversa com vocês para saber se realmente vocês conseguem fazer o tempo comunidade, né? Se é possível, se vocês têm condições de fazer essa atividade, né? Nesse período aí que agora em outubro, novembro e dezembro. Né? Então, é um momento ali que, por exemplo, dezembro vocês vão confeccionar um relatório, basicamente, né? Novembro, os professores vão fazer o acompanhamento de vocês na sede do município. Então, vocês têm esse tempo aí. É um tempo mais curto, porque geralmente os alunos eles têm um tempo maior, né, para fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, quando a nossa etapa de aula, geralmente ela é em janeiro e fevereiro, né? Ela é em janeiro e fevereiro, e aí quando termina a etapa de aulas, ele já vai para a comunidade. Aí ele tem março, abril, maio e junho, então tem 4 meses, né? Vocês têm em torno de 3, por exemplo, para fazer isso. Então, pelo nosso contexto, né? Então, essa quantidade de tempo é menor, então a gente vai ter que, de certa forma, otimizar esse trabalho, né? Até que tudo seja normalizado, né? Então, por exemplo, quando vocês tiverem as aulas presenciais ali em janeiro, né? Que é o que a gente está pensando, né? E está se desenhando para isso, aí vocês vai ser normalizado esse percurso, né? Então, terminou ali as aulas em fevereiro, em março vocês já vão fazer esse trabalho na comunidade, já vão começar a fazer. E aí, entre março e junho, os professores fazem o acompanhamento. Entre abril e junho, né? Os professores fazem o acompanhamento, e aí, quando for julho, na volta, aí vocês já vão ter os dados. Então, é sempre assim, né? Esse é o regime de alternância pedagógica. Então, vocês têm o tempo na universidade, assistindo às aulas, e tem o tempo na comunidade de vocês, que vocês vão fazer esses trabalhos aí de coleta de dados, para fazer as entrevistas e tudo mais, né? Que são esses trabalhos são orientados pelos professores, né? Nessas disciplinas, numa disciplina como essa, por exemplo. Então, basicamente é isso, né? Que
que esse que é o percurso, né, do tempo comunidade que vocês devem fazer. E aí, quem tiver alguma dúvida sobre isso, pode ficar aberto aí para quem quiser perguntar, ou se não ficou alguma coisa clara, também pode falar, né? Então, por exemplo, o professor Mário já, né, acompanhou o tempo comunidade, então ele é um trabalho que a gente sempre faz, né? De ir lá na sede do município, de encontrar com o aluno, né, e fazer aquela conversa, fazer aquele acompanhamento ali de como é que foi, né, o trabalho todo, né? Então, em cada tempo comunidade tem uma coisa para vocês fazerem. Então, nesse momento, como é o primeiro, né, basicamente quase que o primeiro momento que vocês vão pegar esses dados lá, vão adentrar na comunidade, ele é essencial para que os próximos sejam possíveis, né? Então, essa é a grande questão, né? E aí nós vamos ter o recurso, então a UFPA vai disponibilizar esse recurso para vocês, né? Num primeiro momento, nós não teríamos esse dinheiro, mas aí a gente acabou pressionando a administração superior para que esse dinheiro fosse liberado para vocês, né? Por isso que a gente fez um pouco aí de uma correria para aqueles alunos que não tinham conta corrente providenciarem, né? Então, a maioria da turma aqui já tem, né? Dos 29 matriculados, eu acho que deve ter uns 3 ainda que não conseguiram. A grande maioria já conseguiu, né? Então, já tem os dados lá e a gente vai conseguir liberar o recurso aí nas próximas semanas, né? Então, basicamente é isso. Aí, quem tiver alguma dúvida, eu tô aberto aqui para esclarecer aí. E também o professor Mário, né? O professor Mário já acompanhou várias turmas aí, ele tem também essa experiência, né? No acompanhamento do tempo comunidade, né? Já visitou comunidades, né? E assim, a gente pode também contribuir um pouco com isso, né? Então, por exemplo, estarei em Uruará. Então, os alunos que são de Uruará, né, que têm comunidades pertences ali naquele município, eu farei o acompanhamento. Uruará e Medicilândia, né? Então, depois a gente vai saber aí quem eu vou acompanhar aqui da turma, né? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Pode escrever no chat também, se não quiserem falar. Tássila. Boa noite. A minha dúvida é, tipo, agora eu faço tempo comunidade, aí entrevisto a minha comunidade de pertence. Aí na próxima vez que tiver, eu vou entrevistar de novo a mesma comunidade? Ou eu posso entrevistar outra comunidade vizinha? Então, aí isso já é uma coisa do que você já está pensando no próximo passo, né? Na verdade, você provavelmente está ligado a uma comunidade de pertença, né? E o seu trabalho nos tempos de comunidade serão todos nessa, né? Então, o tempo comunidade 1, o 2, até o último tempo comunidade, você vai fazer esse trabalho com essa comunidade. Nem todos os tempos comunidades eles tratam da mesma coisa. Então, por exemplo, o tempo comunidade 1 pede algumas coisas para vocês coletarem na comunidade. O 2 já vai pedir outras coisas. Então, cada um requer determinado elemento para ser observado, né? Então, vai ter um momento que, por exemplo, vocês vão analisar a questão das linguagens, né? Da linguagem dentro da escola, vão analisar a infraestrutura, e então o tempo comunidade ele não é o mesmo, assim, vocês não vão fazer sempre a mesma coisa, né? Sempre vai ter uma temática diferente, né? Claro que o instrumento, né, de entrevista, né, de coleta de dados serão os mesmos, né? Claro que poderão ter outros, né?
mas esse trabalho ele é feito na sua comunidade de pertencimento. Então, você não precisa fazer numa comunidade, depois fazer na outra, depois na outra. A não ser que você mude, né? Se desloque, né? Por algum motivo, né, aí vai ter que fazer essa mudança. Mas, geralmente, a regra é fazer o trabalho dentro da sua comunidade de pertencimento. Que provavelmente você já tem né? Uma comunidade que está ligada aí à realidade de vocês, né? Alguém mais? Quem aqui que é de Uruará? Tem alguém nessa turma? Eu sou de Uruará, professor. Uhum. Eu também sou. Pois é, então estaremos juntos aí novembro, fim de novembro, tá? Medicilândia também. Tem alguém de Medicilândia? O professor. Eu e a maioria, né? Só que eles não estão presentes na aula. Sim. O que tem nessa turma é aluno de Medicilândia. É verdade. E de Anapu, tem alguém de Anapu? Acredito que eu seja o professor Mário que vá para Anapu. Mas é isso, gente. Então, nós vamos fazer o acompanhamento de vocês. Então, por isso que é importante que vocês já se organizem para fazer esse trabalho nas comunidades de vocês, né? Claro que as orientações que o professor Mário está passando, né? Elas são essenciais para que vocês desenvolvam essa atividade com êxito, né? Então, por isso que esse momento é muito importante para vocês tirarem as dúvidas e se prepararem para esse momento na comunidade, né? Porque isso é uma coisa que vocês sempre vão estar fazendo, essa pesquisa, né? Vocês sempre vão estar dentro da comunidade fazendo a pesquisa e trazendo para a gente aqui, né? Compartilhando depois a realidade de cada um de vocês. Então, aqui a gente tem alunos de Uruará até Pacajá, né? Porto de Mós, tem alunos de Gurupá, então são realidades diferentes, né? E que é interessante a gente discutir, né? Porque há coisas em comum e, de repente, a gente pode ter pensar, né? Soluções para muitas situações, por exemplo, dentro da escola, né? Então, por isso, daí a importância do tempo comunidade, né? Esse é o grande diferencial do curso, né? Que diferencia das outras licenciaturas, né? Então, os municípios, nós vamos fazer informá-los, né? Quem serão os professores que vão acompanhar vocês, né? Então, todos os municípios que têm alunos, né? Então, a gente tem aluno praticamente em todos esses municípios. Então, a gente tem aluno em Uruará, nós temos alunos em Placas, por exemplo, Pacajá, né, Anapu, Senador, Porto de Mós e Gurupá, né? Então, Brasil Novo também. E tem aqueles que estão em Altamira, né? Tem alunos da Resex e tudo mais. Então, nós estamos todos espalhados, né? Na Transamazônica e no Rio Xingu. E aí, terá um professor ou um ou dois professores que farão esse acompanhamento de vocês, né? E aí vocês serão informados no período e vão se organizar também para fazer esse momento de encontro com eles, né? Para receber ali as orientações, expor um pouco ali como foi o trabalho e tudo mais, né? Então, é basicamente isso. Quem tiver, assim, ao longo da semana, alguma dúvida, pode também entrar em contato comigo, que eu respondo na medida do possível as dúvidas relacionadas ao tempo comunidade, essa questão do trabalho, do recebimento do recurso, por exemplo, né? E outras dúvidas também, tá bom? Como eu falei, nesse momento a gente está se organizando para fazer
para ofertar as disciplinas presenciais para vocês em janeiro, né? E, claro, isso vai depender também da questão da vacinação, né? Boa parte da turma já se vacinou, pelo menos com a primeira dose, pelo menos a informação que eu tenho, e aqueles que ainda não se vacinaram, provavelmente vão se vacinar nos próximos meses, né? Então, isso daí também é um elemento importante. Então, se vocês tiverem oportunidade de receber vacina, se vacinem, tá? E, além disso, né, no momento das aulas presenciais, vocês a gente ainda vai precisar seguir os protocolos, né, de distanciamento, de uso de máscara e tudo mais, né, provavelmente. Mas quando chegar o momento, vocês serão informados de como é que vai ser esse retorno de vocês, né, como é que vai funcionar as disciplinas, como é que vai funcionar a questão daqueles que não conseguiram cursar e tudo mais, né. Essas informações aí todas vocês vão receber aí nos próximos meses, né? Porque a gente está num processo de planejamento para 2022, tá bom? Acho que é isso, professor Mário. Se alguém tiver mais uma dúvida... Exatamente. Então, Brasil Novo vai ter um professor que vai orientar, né, em Altamira, e geralmente é um professor que orienta o pessoal de Altamira, orienta o pessoal de Brasil Novo. Então, geralmente é assim, né? Mas a gente já vai informar em breve quem serão os professores que vão fazer o acompanhamento de cada um. Tem também um professor que vai para assinador, vai ter lá... Vocês vão ser acompanhados, vai ter alguém. E aí também tem uma outra questão, né? Então, por exemplo, pode ser que tenha gente que está que a comunidade é em Senador, mas em determinado momento está aqui em Altamira, né? Então, isso também é uma coisa que vocês vão informar para a gente, né? Então, às vezes, por algum motivo, naquele momento que o professor vai lá na sede do município, o aluno não vai estar lá. Ele vai, por exemplo, estar em Altamira, resolvendo alguma coisa. Isso também tem que ser informado, né? Para que não aconteça de o professor chegar lá e não ter aquele aluno, né? O aluno não está aqui, ele viajou. Então, isso é uma coisa também que a gente vai ter que acertar, né? Nessas datas aí possíveis para que dê certo, né? Para que a chegada do professor lá, o momento que o professor estiver lá, coincida também com o momento que vocês estarão ali, né? E para que dê certo, né? E para que as coisas aconteçam sem problemas, né? De desencontros, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Mas isso tudo aí vai ser bem acertado com todos vocês, tá bom? Se não tiver mais dúvidas, então eu acho que aí eu passo a palavra aí para o professor Mário continuar a sua aula, né? Acredito que agora todos estejam com vergonha, professor, mas daqui a pouco seu PV vai estourar. Pode mandar mensagem lá que eu respondo. Tá bom, então é isso. E eu vou apresentar um pouco essa proposta de roteiro que já foi enviada para vocês. Tentando detalhar um outro aspecto dessa pesquisa de campo, das questões a serem trabalhadas, a serem investigadas. E como nós teremos ainda mais 3 encontros, então, provavelmente uma parte das dúvidas seja possível dialogar acerca delas hoje, mas não fiquem angustiados, agoniados, se não for possível esgotar todas as questões, porque amanhã continuamos, professora Raquel e eu,
Hoje não foi possível ela estar presente porque ela está numa outra atividade, e nem dessa outra deveria, no sentido mais amplo da palavra, estar participando, em função do quadro delicado do olho dela, das cirurgias, né? Mas ela se incumbiu, já tinha assumido uma outra responsabilidade antes de iniciarmos as atividades com vocês. Mas amanhã ela deve estar, e na próxima semana, mais 1 ou 2 encontros, se for necessário, teremos 2, para continuar apresentando o roteiro e fechando um pouco as pontas, e também conversar com vocês, antes da ida a campo, da proposta da escrita do relatório, né? Da forma de abordar essas temáticas, essas questões, né? E aí, na medida do possível, também vamos conversando acerca disso, substituindo uma dúvida por outra, né, porque não é muito interessante tirar a dúvida, porque a dúvida é sempre uma coisa rica, é uma coisa interessante, é instigante, é aquilo que faz avançar. E, nesse caso, não se confunde dúvida com imprecisão, né? É necessário que esteja bastante claro aquilo que se vai fazer nesse primeiro diagnóstico de campo. Vou só abrir, assim, 2 ou 3 parênteses para comentar alguma coisa relativa a elementos que vocês trouxeram já na conversa com o professor Marcelo. Esses tempos, comunidades, essas pesquisas, elas não vão avançar numa mesma direção, embora envolvam os mesmos atores, provavelmente os mesmos grupos de indivíduos. Só que de algum momento em diante, elas se debruçam muito mais sobre aspectos ligados a ações socioeducativas, à escola, a como essas famílias percebem a escola, qual é a contribuição que elas percebem que a escola oferece para essas famílias enquanto retorno no processo socioeducativo, qual é o diálogo que essas famílias têm com a escola, como essa escola é gerenciada, gerida, coordenada, a existência de infraestrutura, conselho escolar, relação com as organizações coletivas, o conteúdo está ajustado às práticas de trabalho das famílias, às suas necessidades de conhecimento. Então, esses elementos vão se desdobrando nas próximas idas a campo, nas próximas pesquisas. Então, cada vez tem um roteirinho bem diverso, bem distinto. E, de algum momento em diante, também, a pesquisa vai pressupor já uma restituição das informações no interior das próprias comunidades, dialogando com as comunidades. E aí, como, no geral, não se tem fôlego e nem recurso para ir a todas as comunidades, às vezes se define uma na relação com os próprios alunos daquele município, se faz uma reunião com os próprios membros das comunidades, das organizações coletivas, às vezes representantes do Sintep, do Poder Público, da Câmara de Vereadores, muitas vezes, das direções de escola, no sentido de avaliar, de checar a pertinência de projeto político-pedagógico da escola, da matriz curricular da escola, para ver em que medida ela atende aos anseios dessas famílias, dessas comunidades do campo, no seu conjunto das escolas do campo do município, se isso está ajustado, se não está ajustado. Então, esses elementos se debruçam também, ou se desdobram, em informações acerca do funcionamento dos conselhos de prestação de conta, de gestão de conselho, de atribuições de direção, da relação com as organizações coletivas, de compra da merenda escolar. É uma diversidade de elementos
Por isso que o professor Marcelo enfatizou mais de uma vez que isso está no centro, na essência, no percurso de formação da qualificação profissional de vocês, que se imagina não só no trabalho, na condição de professores, mas de gestores das escolas do campo, de programas de formação para as escolas de campo, de direção dessas escolas de campo, de supervisão de trabalho no interior da Secretaria de Educação, coordenando atividades de campo, pensando projetos de formação, pensando a formação dos próprios formadores, isso é, cursos de aperfeiçoamento para os professores das escolas de campo e por aí vai. Né? Então, só nesse apanhado pequeno dá para ver como vai se desdobrando esse núcleo de formação, que são as atividades dos tempos comunidades e do tempo universidade, né? Que é de coletar informação, de trabalhar, de analisar, fazer um inventário delas, a seleção, a escrita acerca desses conteúdos e apresentar, dialogar na sala de aula com os outros alunos, com os professores. Tá? Então, assim, de elemento mais geral, é isso, antes de passar para o roteirinho, e só socializar com vocês uma coisa muito doída para nós, da educação do campo como um todo, que é o sentimento de perder um colega de turma na condição de aluno, né, mas aí nos identificamos como projeto de sociedade, como projeto de vida, como visão de mundo, como projeto de mundo, essa trajetória e essa história do campesinato. Então, independente de estar na condição de técnico administrativo, servidor da instituição, de professor, de coordenador do curso, que é sempre provisória a função, ou na condição de aluno de turma, nos enxergamos e nos identificamos no interior do mesmo projeto. E há pouco tempo atrás, poucas semanas, perdemos uma aluna já formada, qualificada, da turma de Sozel, a Tayane, uma aluna, assim, de um tino, de uma cortesia, uma generosidade e uma qualificação profissional invejável. E hoje, um outro aluno, ambos por acidente de moto, o Jodaías, salvo engano meu, residente no município do Anapu. Salvo engano meu, eu muitas vezes me engano com esses de que município, de que vicinal, de que local e por aí vai. Agora há pouco, no hospital regional, ele não resistiu à cirurgia e perdemos coletivamente alguém que há bom tempo já estava abraçado e envolvido com essas temáticas do campesinato e com o objetivo de uma escola do campo que tenha mais um rosto camponês e nem tão um rosto urbano, tenha mais um rosto que se insira nas práticas dos camponeses, nas lidas, nas angústias, nos projetos de vida deles, e nem tanto um rosto urbanizado, urbanocentro, que pensa e pode ser pensado de um único lugar, que é Brasília, ou que é São Paulo, e se espalha por todo o território nacional. A escola do campo pressupõe que em cada lugar a escola possa ser diferente e que apresente um rosto, a imagem semelhante dos atores que as compõem, na condição de professores, de pais e mães de alunos que frequentam as escolas, de direções, coordenações, supervisões e por aí vai. Membros do conselho escolar e por aí afora. Então, só socializar com vocês isso que é sempre doído para a gente. Então, vamos lá. A professora Raquel e eu insistimos com vocês já durante alguns dias, assim como a professora
Jéssica também, e eu, que a nossa pesquisa de campo não deve se constituir numa camisa de força. Tá? Então, e aí sugerimos e solicitamos e reivindicamos e insistimos que vocês dessem uma primeira olhada cuidadosa nesse roteirinho e também uma leitura cuidadosa na proposta de roteirinho para a elaboração do próprio relatório escrito do Tempo Comunidade. E aí, agora, então, iniciamos uma conversa acerca dessas questões previstas no roteirinho. Mesmo que vocês tenham lido, eu vou fazer essa tarefa de ir apresentando os tópicos, destrinchando algumas questões, né? Para que, na medida que não forem contempladas as necessidades que vocês têm de interpretação, para além da interpretação que já fazem na primeira leitura, ou na segunda leitura, possamos dialogar acerca delas, selecionando uma ou outra para dialogar acerca delas. E nas próximas aulas continuaremos dialogando acerca disso e provavelmente não se esgota o assunto até a ida de campo de vocês, provavelmente nas conversas com os professores ou professoras que orientarão nos municípios não se esgota, provavelmente no retorno à próxima etapa e a apresentação dos relatórios também não se esgote, e isso não nos angustia, porque a pesquisa é algo que sempre tem uma brecha por onde se pode avançar, sempre tem uma angústia na interpretação das informações, dos dados coletados, que necessita de rearranjos, sempre no sentido não muito pesado, mas é provável que tenha brechas, lacunas nos próprios roteiros, e então a própria percepção de vocês, na condição de alunos que vivenciam a prática da pesquisa, nos ajuda a melhorar, a qualificar o próprio roteiro, né? E aí avançamos coletivamente na melhoria das próprias condições de trabalho e das ferramentas que usamos no próprio trabalho. É como um camponês que, ao fazer um roçado, percebe que ele poderia ter usado um caco de vidro num formato especial, e a maioria dos camponeses, eu acho que a totalidade sabe disso, que serve para tirar aqueles calos que tem a madeira dos locais onde tinha um galho e precisou ser cortado rente o tronco. O galho do qual é feito o cabo da foice, da enxada, e que incomoda a mão, que faz calo, que deixa mais sensível. Se ele já utilizou essa foice uma primeira vez, é provável que ele não utilize da mesma forma uma segunda vez, se ela constituiu, esse cabo da ferramenta constituiu algum incômodo. Ele aproveite e dê uma raspada, pegue um caco de vidro, sente ali na calçada, em cima de uma pedra, num torrão de terra, num cupim que o gado deixa, às vezes, ainda sobrevivendo no meio do pasto, e às vezes ele rebenta com o cupinzeiro, sente por ali e dê uma boa alisada naquele cabo de ferramenta. Com os nossos roteiros, estamos fazendo isso de forma permanente. Por quê? Porque os que nós encontramos minimamente elaborado, a maioria deles não tinha muita utilidade para o nosso propósito. Então, fomos inventando esse aqui, basicamente, a professora Raquel e eu, fomos criando e recriando a partir da contribuição de vários colegas, a professora Carla, a professora Alcione, a professora Maria do Socorro, que eram os que estavam presentes mais no início da criação do curso. E os que foram chegando depois e se associando ao projeto, também foram oferecendo as suas contribuições, notadamente incluindo alguns aspectos das suas temáticas de pesquisa
das suas observações de pesquisador presentes. E na Hein? É só eu que não tô ouvindo ou tem mais gente sem ouvir? Eu também não estou ouvindo, mas com a minha E eu internet é também ruim. não. Eu achei que Eu era um pensei que problema era aqui minha em casa internet pela Não, que mas primeira tinha vez. era caído. só eu. Eu já ia desligar, reiniciar minha internet. Meu Deus. Opa, retornamos. A minha voz com clareza, só para saber se já Sim, retornou. Tá, aqui então tá tudo vamos lá. ok. Tá ótimo, professor. Tá. A minha que caiu, eu recebi o aviso aqui de que tinha perdido, alguém está pedindo para entrar, já aceitei aqui. Talvez alguém tinha saído, só está chegando agora mesmo, não tem problema. Então, agora eu inicio a apresentação do roteirinho, eu tenho uma cópia igual a de vocês. E antes de iniciar, vou trazer só uma questão do próprio roteiro, depois, quando chegar nela, vou passar um pouco mais rápido, para vocês verem a pertinência dessa atividade que farão. Lá no item 4, projetos e organizações coletivas, nessa parte do diagnóstico, é interessante obter informações a respeito da relação família, comunidade e organizações sociais coletivas. Vou ler rápido, só porque agora não é orientação, agora é só uma situação particular da necessidade de atenção. E aí, lá no item de a família já foi contemplada com algum tipo de financiamento bancário? Se sim, qual e para que finalidade foi utilizado o dinheiro? Se recebeu financiamento, como avalia o resultado do investimento? Foi adequado à necessidade? Como deveria ter sido? Olha só a riqueza dessa questão. Mas olha também o cuidado. Tem vez que não é interessante dizer que recebeu financiamento. Principalmente porque não sabe até onde a informação vai. Se ela vai chegar no INCRA, se ela vai chegar no Banco do Brasil, que financiou, e às vezes não foi paga uma outra prestação. Então, é sempre delicado, aí precisamos nos acercar de outras questões. Na nossa região, muitos camponeses receberam financiamento que era FNO especial, e era particularmente para a compra do gado. E vários não conseguiram pagar as prestações de forma do desembolso monetário que o banco contratou. Outros tiveram que vender a propriedade, ou vender todo o gado. Então, quem recebeu financiamento para o gado e precisou vender todo para pagar o banco, não é tão simples assim de dizer que recebeu financiamento. Mas, às vezes, quando ele vai escutando as últimas perguntas desse tópico, que é, o financiamento é adequado às suas necessidades? Muitas vezes, aí que ele começa a contar que recebeu financiamento.
mas não era do jeito que ele precisava, não era para o que ele queria, não era com o juro que ele imaginava, não era da forma que foi prometido. Não conseguiu comprar a quantidade de cabeças de gado, porque tinha obrigatoriamente, pelo contrato, junto ao banco, que comprar um gado que vinha de Goiás, de Tocantins, enquanto do vizinho, que era a metade do valor, ele poderia comprar pela metade do valor, estava impedido de comprar porque o vizinho não podia fornecer nota fiscal eletrônica ou física. O vizinho não tinha comprovante de vacinação e por isso não podia vender o gado, não estava registrado na Cefa, nos órgãos de vigilância sanitária. Então, é interessante saber isso, é interessante compreender esse mundo do campesinato. Isso é análise. Dizer que ele usou bem ou mal, que ele foi relapso, descuidado, é julgamento. E julgamento não serve na academia. É preciso interpretar como ele se sentiu, como ele fez o investimento, se foi adequado para as necessidades e por aí vai. Tá? Então, essa era só como uma situação exemplo, né? Da necessidade de ser cuidadoso, de poder refazer perguntas, fazer de uma outra forma, ajudar com intuição, isso, e amanhã, e segunda, terça, nas próximas aulas, a professora Raquel e eu vamos trabalhar um pouco também esses elementos, né? Que estão para além de saber o que perguntar, também é interessante como se acercar de um ambiente em que a pergunta não crie constrangimento, inibição, desconforto para quem está sendo entrevistado. Então, o primeiro item ali, aliás, as questões norteadoras, né? Então, entrevistar 5 ou 6 famílias da comunidade. Quando nós dizemos 5 ou 6 famílias, significa entrevistar o esposo ou a esposa que funcionaria para o nosso diagnóstico como representante da família. E não esquecer que tem vezes que as atividades cotidianas, os tempos de trabalho, as relações com o poder público, com o mercado, com a rede de vizinhança, com os atravessadores, marreteiros e comerciantes, é definida no compasso da propriedade muito mais pela mulher do que pelo homem, embora o pagamento vá para o bolso dos homens, muitas vezes, mais vezes do que imaginamos, mas na maioria das vezes quem dá o carteado, quem embaralha as jogadas, são as mulheres. Então é sempre interessante que, no mínimo, algumas delas também ou participem da entrevista junto com o companheiro, esposo, marido, podemos nomear da forma que quisermos, ou que sejam entrevistadas em separado, porque às vezes quando é em separado, ela tem muita coisa rica a nos dizer que não diria na presença do companheiro sem um grande constrangimento. Bem que eu não queria investir nisso, o financiamento, mas ele é teimoso, ele achou que manda e olha o que deu. Dizer isso numa entrevista mais particularizada conosco é uma coisa, dizer isso na frente do companheiro é uma outra bem diferente. Então, essa sensibilidade também precisamos considerar ela no momento das entrevistas. E, quando não, muitas vezes não é o caso de ser gestora da propriedade e ter o companheiro ali ao lado como colaborador. É o caso de ter ficado viúva e precisar de uma hora para outra, às vezes sem uma trajetória adequada de gestão, na companhia de um filho pequeno, muitas vezes, ou de uma filha, ter que dar, como elas dizem,
às vezes em entrevista, ter que dar conta do recado. E essa experiência não deve ser desconsiderada. Principalmente se considerarmos a trajetória das instituições no nosso país. Tem entrevistas que eu fiz com camponeses e camponesas, com gestores públicos, e aparecem questões muito ricas, do tipo: bom, nós chegamos aqui, eu era viúva, eu já era viúva lá em Santa Catarina, já há 12, 13 anos. Era eu que definia, que organizava a atividade, só que nós éramos meieiro, aí nós viemos para cá para ter a nossa terra, e conseguimos vir. Aí o INCRA disse: não, lote não pode colocar no nome de mulher. E aí eu disse: mas como? O lote é meu, eu comprei, é da minha família, sou eu que gerencio a família, e o INCRA não permitiu. Tive que colocar no nome do filho mais velho. Porque da filha mais velha também não podia, porque era também mulher. Quando foi tirar financiamento, a mesma coisa. O financiamento só pode sair pelo banco no nome do filho mais velho, que era o dono da propriedade, embora não morasse na propriedade, porque já tinha uma outra atividade produtiva. Mas tinha que constar na papelada, entre aspas, como dizem, como proprietário. Essas coisas são doídas, ouvir, trabalhar com elas, mas elas são do mundo de vida. Se elas ficarem fora, uma parte do mundo de vida também está ficando fora do nosso relatório, do nosso diagnóstico, da nossa interpretação. E nós, mais dia menos dias, estaremos à frente de formulação de políticas públicas, de gestão de escolas, de projetos socioeducativos. Então, quanto mais qualificada for nossa interpretação, via pesquisa, via relatório, mais qualificado, acredito eu, será a nossa ação social, profissional, na relação com essas organizações camponesas, os atores sociais camponeses, e por aí vai. Então, além das questões propostas, sempre que imaginar relevante, formule outras questões. E aqui é como uma solicitação, mas é uma solicitação assim na qual depositamos bastante peso. Vocês conhecem minimamente, melhor do que qualquer professor, as comunidades de vocês. Do que qualquer pesquisador externo, por mais vezes que ele tenha ido até lá. Então, formulem novas interrogações, acrescentem coisas. Se vê que uma não faz o menor sentido, deixa ela de fora, não se incomoda. Só coloca no relatório depois. As questões que diziam respeito a isso, para essa comunidade na qual entrevistei essas 5 ou 6 famílias, não faziam muito sentido. Por isso, achei mais interessante elaborar questões dessa natureza. Isso é de uma riqueza que só traz qualidade ao relatório. Não faz ele perder qualidade, faz ele ganhar. E muita. Um dos nossos problemas na elaboração desse roteirinho foi que, como estamos mais na cidade, somos mais de trecho de terra firme, nos descuidamos muito de formular questões que tenham mais pertinência para quem é de várzea, da pesca, do extrativismo. E aí fomos ajustando um pouco isso no meio do caminho. Mas ele ainda está meio capenga, está mais ligado ao eixo da Transamazônica e não muito ao eixo Xingu, Amazonas. Então, na primeira parte, e aí depois o guia do relatório também vai, aliás, o guia de elaboração do relatório também vai tentando acompanhar um pouco essa sequência das questões, imaginando que pode facilitar a própria escrita,
Quer dizer, organiza as informações que tem acerca da identificação dos entrevistados, aqui, da constituição da comunidade ali, como um tópico, da economia doméstica familiar, ali mais na frente, como outro tópico. Isso ajuda também na construção do próprio relatório. Vou tentar, são 19h42, vou tentar trabalhar uma meia hora com vocês, em função do tempo utilizado das orientações do professor Marcelo, que eram necessárias também. E aí, se trabalharmos 3, 4, 5 tópicos, paramos por aí, e amanhã, depois de alguns comentários iniciais, de algumas angústias, dúvidas da socialização disso, coletivamente, avançamos na leitura e na conversa acerca do nosso roteirinho. Então, o primeiro item, identificação dos entrevistados. Nessa parte da entrevista, é interessante obter informações acerca da pessoa que está sendo entrevistada ou da própria família. Se eles costumam se identificar como Rodrigues, e não tanto pelo nome, pelo pré-nome, que é isso, João, Marcelo, Brenda, Gleiciane, Bruna, vocês vão perceber isso. Esse Bruna é o prenome. Essa Tarsila é o prenome, na verdade, o nome é Alves, porque o nome é aquilo que permanece de geração em geração. Então, se essa família é reconhecida no lugarejo, na comunidade, no vilarejo, por aí ele vai, como a família Alves, não tem problema, diz isso, coloca uma nota de rodapé, isso também é uma informação consistente, também ajuda a interpretar melhor o universo daquela comunidade. Então, o nome da pessoa entrevistada, isso aqui, vai isso no relatório? Não, isso vai ir para a coleta da informação de vocês. Trabalhar essas informações depois no relatório, aí são elementos que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Então, nome do entrevistado. Por isso que é interessante que cada entrevista seja feita num único momento, combinado com antecedência, num local tranquilo, para poder conversar 1h30, 2 horas ou mais, se precisar. Se precisar voltar mais de uma vez, que não deu conta de esgotar as questões do roteirinho, volta mais de uma vez, combina com a pessoa. Se, de repente, as questões que ficaram ainda são mais pertinentes a uma conversa com a esposa, combina com a família para, na próxima ida, conversar mais com a senhora, ao invés de com o senhor, mais com um dos filhos adultos ou um dos filhos jovens, que também ajuda no trabalho e menos com outro. Essa coisa do tino de vocês que vai ajudar a definir isso com mais propriedade. Mas é interessante que as anotações de cada entrevista realizada sejam bem cuidadosas e estejam ali uma ao lado da outra no momento de construção do relatório. Que se saiba o que o seu João disse e que se saiba também o que o seu José, que é de uma outra entrevista, disse. Né? Então, não dá para colocar tudo no mesmo bolo, na mesma sacola. Vai separando. Tem recurso para comprar um caderno capa dura, que facilita para colocar em cima da perna e ir anotando, e caneta? Adquire com esse recurso 1 ou 2 cadernos capa dura para ir anotando essas respostas. Faz um roteirinho com essas questões, particular, e depois, entrevista 1 vai até a página 7, entrevista 2 começa na 8 e vai até a 15, entrevista 3 começa na 17 e vai até a 24, e por aí vai. E aí vocês vão, com esse caderninho de campo, encontrando facilidade na hora de coletar essas informações e trazer para o relatório. Então, nome do entrevistado, idade e local de nascimento. Seu local de moradia anterior. No caso de se alguém que nasceu numa outra localidade, se alguém que nasceu naquela própria localidade, então registra também isso, que já é morador que nasceu na própria localidade. Porque muitas vezes quem tem 40 anos ou menos, é bastante provável que já possa ter nascido na própria localidade.
se a família anterior, pais ou avós, já morava há mais tempo por ali. Mas se morava em uma outra comunidade, anota isso, registra isso em outro município, na mesma região, anota isso, faz o registro disso. Comunidade onde a mesma reside, o município, tempo de moradia no local, como e em que condições a pessoa chegou na localidade. Aí, desse pessoa, pode avançar para a ideia da família. Você está entrevistando um membro do núcleo familiar, uma pessoa aí com seus 60, 55, 60 anos, que veio com os filhos, então esse local aí, as condições em que essa pessoa se deslocou para essa região, em que condições ela... perdão, acho que já estou passando para a próxima, né? Número de membros da família, como e em que condições a pessoa chegou na localidade, na comunidade. Número de membros da família, que pode juntar informações, só que distinguindo quem eram os no momento da chegada, quem são os do momento atual, porque logo a seguir vem quantas pessoas ainda moram na mesma casa, na casa desse núcleo doméstico. E como a pessoa se define do seu pertencimento étnico. Branca, parda, negra, mulato. Porque depois, com a professora Raquel, no momento de orientar a escrita, vocês receberão algumas dicas de como produzir a informação para o relatório sem que cause constrangimento ao informante. Porque não precisamos de enquadramento e disciplinamento, porque ou é branco ou é preto e ponto final. Podemos considerar que tem formas de autodenominação e autoidentificação que são válidas e que não precisam se enquadrar nos padrões oficiais. Mas no interior dessa tem uma bem interessante, de onde eu olho, que é em que condições a pessoa chegou na localidade e na comunidade. E por quê? Porque lembro de ter conversado isso com vocês. Muitas vezes as condições nas quais as famílias chegaram definem maior ou menor probabilidade de êxito. Uma coisa é chegar, como dizem eles, com a mão na frente e outra atrás, sem nada, precisando vender diárias para conseguir o alimento da família, precisando trabalhar em roça dos outros para comprar as suas próprias ferramentas. Uma outra coisa é que chegar com o bolso forrado, poder comprar o lote, comprar boas ferramentas, contratar trabalhadores na diária, na empreita, para roçar pasto, para derrubar mata e por aí vai. São situações muito diferentes. E muitas vezes dessa situação inicial, do momento da chegada em melhores condições ou em condições demasiadamente frágeis, se explica uma boa parte do êxito ou das condições precárias atuais nas quais a família se encontra. Eu tenho uma família, família no sentido de parentela. Opa, retomou. Conseguiram escutar até onde que eu estava dizendo que é do meu grupo familiar, tem uma referência tomada em Medicilândia, por aí vai? Já voltei com você? Sim, a gente está ouvindo agora. Tá. Mas conseguiram ouvir quando eu estava fazendo uma referência ao meu grupo familiar em Medicilândia? Não. No momento anterior? Não? Nessa hora Conseguiram escutar?
Então, e por que causa um certo incômodo usar esse grupo de parentesco como referência? Porque, em geral, é tomada como uma referência exitosa em contraposição à maioria das outras famílias que não chegaram em condições favoráveis. Tem membros do nosso grupo familiar ampliado, que são grupo de parentesco, tios, tias e por aí vai, que chegaram, mas não precisaram vir associadas às políticas públicas que trouxe os migrantes pelo INCRA. Eles vieram por conta própria. De novo, perdi de novo. Puderam trazer sementes, alimento para vários meses, animais. E puderam comprar 4, 5 lotes para as famílias, para os filhos solteiros, na beira da faixa ou no início da vicinal, de terra de excelente qualidade. Quando iam abrir roça, podiam contratar 10 trabalhadores, sem fazer muita cócega no bolso. Enquanto o vizinho chegou matando o cachorro a grito, como disse o próprio vizinho, e eu digo isso porque eu entrevistei vizinhos, precisando vender mais diária para os outros do que trabalhando no próprio lote. E foi tomado como preguiçoso, porque não abriu roça grande. Só pôde abrir roça de meio hectare, 3, 4 tarefas. E só conseguia colher naquelas condições 40, 50 sacas de arroz, enquanto o membro da minha família colhia 700 sacas, 600 sacas. As condições, muitas vezes, de chegada definem o sucesso da trajetória. Não na totalidade, mas não dá para desconsiderar que, na maioria das vezes, é um diferencial de fazer inveja. Então, ser cuidadoso com esses elementos, né? Mapear direitinho em que condições chegou. Segundo tópico, constituição da comunidade. Nessa parte, seria interessante trazer informações acerca do surgimento da comunidade. Vocês já fizeram um primeiro exercício. Mas perguntem de novo para cada família entrevistada. Vai ser um exercício de refinar as informações que vocês já têm, a partir, às vezes, do próprio núcleo familiar. Cada vez que eu perco o sinal, dou uma respirada com força aqui. Hoje está de lascar, a minha aqui. E garantiram que o problema de ontem estaria completamente resolvido hoje. Só que ontem estava sem nada mesmo, né? Sinal de nada. Hoje, a cada 5 minutos ou menos cai. Então, esses elementos das famílias, né? Da comunidade, as condições de implantação dessas famílias, qual era a estrutura nesse momento de constituição da comunidade? Porque aí cada um pode ter, e muitas vezes divergem as informações entre essas pessoas. Algumas têm algumas informações, outras têm outras, né? E aí, no momento de construção dos relatórios, vai juntando isso, fazendo o trabalho de garimpagem e constituindo uma análise mais consistente. Logo a seguir, apresentar elementos acerca de como esta comunidade avançou ao longo do tempo, das lutas que esta travou, né, das condições atuais de infraestrutura, serviços coletivos. Então, aí a família, os entrevistados vão dizendo como era no momento da chegada, né, que estrutura tinha, muitas vezes não tinha nem um barraco, muitas vezes não tinha nem a estrada aberta, era uma picada. Mas como foram conseguindo isso? A gente acampou no INCRA, a gente brigou muito. A primeira a gente trocou, a primeira
estradinha a gente trocou por madeira com o pessoal das serrarias, das madeireiras, e por aí vai, né? Então, como foi evoluindo isso ao longo do tempo? Como está hoje? É asfaltado? É ao menos boa para trafegar no inverno e no verão? É boa só no verão? Quando conserta? Porque tem vezes que passa 2, 3 anos sem consertar, né? Das lutas que essa comunidade travou, e aí não é esse entrevistado só, está se referindo à comunidade, das condições atuais de infraestrutura, dos serviços coletivos, que podem ser barracão, igrejas, escolas, campo de futebol, outras infraestruturas, farinheiras, às vezes, que servem de apoio a toda a comunidade. Terceiro tópico, economia doméstica familiar. Nessa parte do diagnóstico, faz-se necessário conseguir informações sobre o trabalho e a renda familiar. Outra vez, uma questão que é, de certa forma, sensível para se dizer dela, né, para se comentar ela com pessoas. Mesmo que, às vezes, vocês sejam filho de um vizinho, filha de um vizinho, filho de uma vizinha, e por aí vai. Mas tem coisas acerca da renda familiar, e por aí vai, dos recursos, do que entra e o que sai na contabilidade, que nem sempre é dito na maioria das vezes. Então, fazemos uma média da renda estimada por mês. Ele vai saber dizer isso, tintim por tintim? Provavelmente não. Estou dizendo provavelmente, não estou dizendo que um agricultor não sabe dizer mês a mês. Estou dizendo provavelmente por quê? Porque, na maioria das vezes, ele não tem necessidade dessa contabilidade. Muitas vezes ele calcula como safra. Então, aí a pergunta vai para um outro rumo. O senhor tem mais renda de quê? Do cacau, do gado, lavoura branca, por aí vai, pesca? Oi. Gente, travou só para mim? Não, travou para mim também. O professor saiu da reunião. Acho que a internet dele caiu de vez. Estava mandando mensagem para ver, para comunicar que tinha perdido de novo o sinal. Hoje a minha conexão está de lascar. Então, muitas vezes precisamos nos acercar de outras perguntas para poder responder aquilo que era uma. Às vezes se tem ideia mais precisa da quantidade, do volume de cacau vendido, mas não se tem muita clareza acerca do preço. Tranquilo, podemos perguntar para outras pessoas, para os próprios atravessadores que compram cacau, de repente, quando formos à cidade,
para outros vizinhos, essa informação que também vendem cacau, e fazer aí uma média. A informação não é absolutamente correta, porque pode faltar alguns centavos, alguns reais, alguma coisa, não tem problema. Coloca isso como nota explicativa de rodapé, que os dados não devem estar muito precisos em função de que essa não é uma contabilidade obrigatoriamente necessária para um agricultor familiar. É tranquilo isso, e isso no relatório não deixa fragilidade, traz ele com riqueza, né? Porque depois vamos dialogando acerca do porquê um camponês da Transamazônica não tem necessariamente que agir como um empresário da pesca, que se não contabilizar quantos quilos de peixe, tintim por tintim, ele pode fracassar na sua atividade, porque ela visa lucro. Ou alguém que trabalha com meieiro, porque se não calcular tintim por tintim, pode, de repente, ou ele ser enrolado, ou ele necessariamente enrolar, no sentido grosseiro da palavra, ser o meieiro. Então, como nem sempre é assim, precisa ter um pouco mais dessa abertura. Então, uma renda estimada por mês, incluindo todos os membros da família que moram na mesma casa. E aí tem uma coisa diferente, porque tem vezes que tem um aposentado na casa. E isso pode fazer uma diferença enorme na renda familiar. Tem vez que a esposa é professora, o esposo, uma filha, agente de saúde, recebe todo mês o seu salário. Isso faz uma diferença enorme na renda familiar. Isso possibilita uma certa garantia de que todo mês vai ter recurso para comprar o rancho, as ferramentas, o sal para o gado, a vacina. Muitas vezes não tem muita comparação entre duas famílias vizinhas. Se uma tem uma renda mensal garantida dessas políticas públicas, e se a família do vizinho não tem. Isso já entra num quadro explicativo também. Mas aí podem entrar renda também de trabalhar de motosserra, de serrar madeira, de fazer curral para outros, pessoas fazer cerca, trabalhar na diária, em alguma empreitada. Então, também trazer isso. Porque logo a próxima questão é se alguém da família trabalha fora da propriedade. Vocês viram que está sempre como ponto e vírgula, mas caberia um ponto de interrogação. Tá? Em que atividade e quanto recebe por mês? Se trabalha fora da propriedade, mais ou menos uma média aí. Se existe aposentado na família ou alguém empregado que recebe salário por mês, poxa, toda hora está cobrindo aqui com mensagem. Só desativando aqui, vou desativar o WhatsApp daqui para não ficar vindo mensagem toda hora. É interessante ainda saber sobre qual é a principal atividade econômica da família. E aí, na nossa região, dependendo do local, muitas vezes pode ser a pesca, o extrativismo, mas em outros locais, em outro eixo mais da terra firme, no geral, ultimamente é o gado, que é a pecuária, ou atividade de roça mesmo, da agricultura, mas a partir do cacau. Já foi pimenta do reino, já foi café, com certa predominância há tempos atrás, mas hoje um predomínio do cacau, mas também, às vezes, muita ainda lavoura branca em lotes que estão sendo abertos. Então, tentar encontrar aí esses elementos. Depois, sobre que produto a família produz para o comércio, para a venda, e o que produzem para o consumo familiar. E aí tentar ir perguntando, mas mais alguma coisa, não produz,
alguma galinha para o consumo familiar, algum pato, algum porco, algum carneiro, come alguma cabeça de gado de vez em quando, e por aí vai. Se praticam atividades extrativistas, e quais são essas atividades? E muitas vezes o extrativismo aqui é visto, a prática dele, como uma renda principal. Não é nossa situação dessa pergunta. Mas isso de tirar madeira para curral, para embarcador, às vezes para construir a própria casa, cercas, de tirar recursos, produtos da floresta, como copaíba, andiroba, mel de abelha, às vezes, castanha do Pará, raízes também, folhas, cascas de árvores, como do ipê, para vários tipos de usos, né? Então, também isso entra como atividade extrativista, a caça, a pesca, mesmo que seja para subsistência, né? E, ultimamente, com a coerção que se tem acerca das atividades de extrativismo, muitos não vão dizer que matam de vez em quando uma paquinha, uma cutia, um tatu, caçam aí um jabuti, uma capivara, um caititu e por aí vai. Então, precisa ter a sensibilidade nesse momento da entrevista. Se tem e quais são as lavouras permanentes na propriedade? Se fazem uso da caça e da pesca? E aí, se tem atividade de lavoura permanente, como cacau, também se há cercado informações acerca de quantos pés de cacau. E aí, sabendo de quantos pés, para ver como se desdobra uma pergunta em várias outras, sabendo quantos pés de cacau tem na propriedade, quantos mil pés de cacau tem, ainda é interessante saber se é uma lavoura antiga ou nova. Porque se tem 20 mil pés, onde 15 são bem produtivos porque tem mais de 5 anos, ou se 15 mil são pouco produtivos porque tem menos de 3 anos, faz uma diferença danada. Uma é mais renda, a outra é mais custo. Ainda de formação de uma boa lavoura de cacau. De uma tem bastante receita, de outra ainda tem bastante despesa. E talvez o custo é mais alto do que a receita, do que o resultado. Então, isso também é interessante levar em consideração. Se faz uso de caça e de pesca, e se para o consumo e para a venda, além da quantidade pescada ou caçada, né? Se a família cria animais grandes, pequenos, e de que tipo são esses animais? E se são criados para a venda ou para o consumo da família? E às vezes são criados tanto para a venda quanto para o consumo. Se fabricam algum tipo de artesanato para o consumo, para a venda, às vezes peneira, jamanchinha, aqueles recipientes para as galinhas colocarem ovos e por aí vai, tudo isso pode ser mapeado como artesanato, às vezes cadeiras, a própria família tira tronco e coloca uns como banco e outro como mesa, né? Se tem algum tipo de outras atividades na propriedade, se a família contrata trabalho externo para algum tipo de atividade na propriedade. Mesmo que seja só para alguns momentos. Olha, na colheita de cacau, se apertar, o jeito é contratar pessoas. Na colheita do arroz, na colheita do feijão, disso, daquilo. Às vezes, o jeito é contratar. Então, mapear isso com alguma segurança e poder anotar e trazer para o relatório. Então, como já são 8 horas e alguma coisa, ficamos por aqui e na próxima, amanhã, continuamos a partir do projeto e organizações coletivas que está no item 4 de vocês. Tá? E aí, é provável que amanhã consigamos trabalhar
todo o restante, porque não teremos o uso de alguma coisa para outras orientações, que eram pertinentes e necessárias, mas engolir um pouco do nosso tempo da aula de hoje. E, aliás, a aula de hoje é também, aliás, na própria instituição, é também diálogo com coordenação, de curso, de faculdade, do campus, é também pensar uma série de outras coisas. Mas aí ficamos por aqui, eu paro a gravação e convido também vocês para que vocês também assistam a gravação que eu vou enviar. Logo depois que tiver todo baixado, salvo, processado, eu mando para vocês. Então, também, vou só ver aqui se não é... Não, é outra coisa. Assistam também a gravação para fazer esse exercício de já fazendo anotações de pista, de dicas, de sugestões que podem auxiliar vocês para destrinchar o roteirinho e fazer as entrevistas mais qualificadas que vocês conseguirem realizar. Então, boa noite para vocês, e amanhã nos encontramos mais ou menos no mesmo horário para continuar destrinchando um pouco o nosso roteirinho. Tá? Obrigado também a participação de vocês e a paciência para permanecer, mesmo com 7, 8 quedas de sinal por aqui. Tá? Até mais, então, e eu encerro a gravação.